antes, vamos à rubrica Em Privado, com a terapeuta familiar Catarina Mexia, que hoje nos fala da crescente divisão de tarefas no seio do casal. Nem a propósito. Olá, Catarina. Olá, boa tarde. Pois é, temos estado ali a falar com o João e com o Miguel sobre esta questão do que se passa na esfera privada das pessoas, porque de facto é lá que se vê se nós fazemos mesmo aquilo em que dizemos acreditar. É, e já vai acontecendo. Já vai acontecendo, bastante. apesar de tudo. Nós já vamos vendo muito os pais, neste caso o elemento masculino do casal, a acompanhar os filhos aos pediatras, às reuniões das escolas, a todas aquelas atividades que eram tradicionalmente da mulher, onde raramente se viam os elementos masculinos. Só mesmo se a mulher morria ou qualquer coisa do género assim, dramática, é que eles se substituíam e era preciso que os avós não estivessem disponíveis. Exato. Hoje em dia, de facto, cada vez mais o homem tem gosto em desempenhar este papel. Já não é só uma questão de obrigação e principalmente não é só uma questão de porque fica bem ou porque tem que ser. É de facto porque os homens começam a ter prazer em assumir este papel e em partilhar esta parte, digamos, no desenvolvimento da criança e do seu papel dentro do casal. Curiosamente, é mais no que se relaciona com as crianças, menos com o que se relaciona nas tarefas domésticas. Ou seja, eu, por exemplo, nas minhas consultas continuo a encontrar muitas queixas relacionadas com a limpeza da casa, o passar a ferro, aquelas tarefas domésticas tradicionalmente entregues às mulheres, que muitas vezes, quando são de facto um fator importante e pesado para a gestão do tempo dentro da economia doméstica, são postas fora, portanto são entregues às pessoas que passam o ferro fora, que lavam a roupa fora, etc. Que é a maneira encontrada para resolver o assunto. Porque de facto isso continua a ser algo que os homens ainda não conseguiram é uma barreira que ainda não está ultrapassada. Ainda não conseguiram deixar-se entranhar nessa área. Contudo, em relação aos filhos, eles parecem adotar de uma forma muito mais interessante o seu papel. Querem participar, querem perceber como é. Aquela máscara que nós tradicionalmente estávamos habituados a ver como, por exemplo, não digo os nossos pais, mas pelo menos os nossos avós, que eram os pais eram aquela figura distante, rígida, que impunha, que a gente sempre ouvia dizer... Bastava abrir os olhos, quando o teu pai chegar, ele vai te ensinar, tu vais ver como elas doem. E a gente tremia. Autoridade. Era só ouvir a porta e nós já tremíamos. E, portanto, esta é uma figura que hoje em dia os pais rejeitam, os homens rejeitam perfeitamente esta figura. Aceitam muito mais a partilha das emoções, mostrar o seu lado emocional, o seu lado... Nem sequer é feminino, é o seu lado emocional. Mostrar que são pessoas com emoções, com afetos e que podem partilhá-los e dá-los exatamente como as outras pessoas da família. Porque até isso de dizer que é o lado feminino ou o lado masculino é uma espécie de sexismo, de alguma maneira, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque daqui não se trata de uma questão feminina ou de uma questão masculina. Já uma questão masculina ou uma questão feminina tem a ver com outra coisa, que é, por exemplo, se nós virmos um pai e uma mãe em interação com uma criança, havemos de reparar que, por exemplo, uma mãe terá sempre uma palavra de cuidado em relação a uma criança. Terá sempre, por exemplo, se virmos uma criança a brincar num jardim, a mãe dirá sempre: cuidado, não vais para aí, atenção que podes cair, não sei o que, não sei o que mais. O pai terá sempre uma palavra de vai por aí, corre, experimenta. Terá sempre um incentivo. Há sempre uma questão de ousadia, de experimentar. E isto, de facto, é uma questão de género. Aqui, deem a volta que deem, normalmente, salvo todas as exceções que se conseguirem... Assim. Normalmente existe e provavelmente tem a ver com a espécie, de facto, as mães têm mais a tendência a acarinhar, proteger e por aí fora. Os homens, ou os pais, têm mais a tendência de vai para a frente, arrisca, tenta novas soluções e por aí fora. E isto é uma das coisas que continua a notar-se, independentemente a diferença da situação em que a gente se encontra.
Quando é que estas coisas se tornam um problema? Porque isto parece ser uma boa solução, não é? Os homens começaram a tomar conta de coisas que as mulheres se queixavam há muito tempo que eles não tomavam. Portanto, isto parecia ser Perfeito. o ovo de Colombo, estava a solução encontrada. Claro. Mas não está. Então? Porque muitas vezes o que acontece é que as mulheres não são capazes de, digamos, de dar mão do seu domínio, do seu reino. É o reduto. E, portanto, com muita frequência chegam-me à consulta, nomeadamente casais jovens, que estão com bastante vontade até de... Nem sequer é de implementar uma nova forma de estar, é porque para eles é natural esta nova forma de estar, mas de facto as heranças que nós trazemos são muito pesadas. E quando o homem quer pegar nos tachos e fazer uma refeição especial e experimentar novas coisas e por aí fora, a mulher vem imediatamente dizer que ele virou a cozinha de pantanas e que aquilo está tudo completamente fora do sítio e que é impossível, como é que ele já não sei o quê e por aí fora. Pronto. Ou seja, é preciso que as mulheres também deem espaço e comecem a aceitar que os timings para as coisas acontecerem não são os dela. E não são necessariamente maus porque não são os dela. Se a cozinha não ficar arrumada naquela noite e for arrumada no outro dia de manhã, paciência. Ninguém morre. Ninguém vai morrer por causa disso. Portanto, há que respeitar a individualidade e há que dar espaço para que estas pessoas, para que estes homens, para que estes seres, estas individualidades que se estão a querer expressar e que estão a querer mostrar-se dentro daquela relação, o possam fazer livremente. Porque se nós vamos estar constantemente a coartá-los e a desqualificá-los, como muitas vezes eu ouço descrever na relação com os filhos. Por exemplo, eu não deixo o meu marido dar banho à minha filha porque eu sei que ele nunca lhe vai dar banho como deve ser. Mas porquê? Não é? Não se questiona. Ok, o que é que acontece? Ele não lhe lava atrás das orelhas, é? Deixe lá, se ele não lavar hoje, amanhã lava você. Quer dizer, há que... Estas coisas têm que ser mútuas. E têm que ser mútuas porque são naturalmente mútuas. Porque um faz de maneira diferente não é forçosamente mau. E porque um precisa de aprender a fazer porque eventualmente, de facto, na sua família não havia esse hábito e há coisas que precisam de ser aprendidas. De facto, dar banho a um bebê ou dar banho a uma criança de 4 anos, ou de 6, ou de 8, é completamente diferente. E, portanto, então, cá estamos nós para ensinar. Mas ensinar não significa, sai daí que tu não sabes fazer. Deixa-me fazer, não é? Exatamente. Eu é que sei. Porque à segunda ele já não faz. Claro, Quer dizer, fica calmamente sentado a ler o seu jornal. É óbvio. Como diziam os vossos convidados, perdem os dois. Claro. Perdem os três. Perdem perde os a mãe, três. perde o pai e perde a criança, porque perdeu aquela interação que era ótima se tivesse acontecido. Portanto, Ou seja, são as próprias mulheres que desautorizam os maridos de entrarem nessa esfera mais emocional e de cuidadores, então. Exatamente. E depois vêm-se queixar que são umas mártires, porque eles não ajudam, Olha muito. eles não fazem, porque não sei o quê. Portanto, isto às vezes aqui, há que olhar as coisas num ponto de vista mais sistémico, digamos. Não há só preto e branco, não há só culpados, porque é claro que isto depois dá muito jeito para aquelas pessoas que não estavam assim muito pai viradas. Estavam numa tentativa. Mas sabe muito bem, depois de muito cansados, quando se chega à casa, não fazer as tarefas desagradáveis. É óbvio. É muito melhor depois fazer a parte que sobra, que é brincar com ela para o chão. Claro. De onde empurram-nos uma vez, empurram-nos duas, à terceira ficamos sentados. Ou seja, estamos a perpetuar a situação, ao fim e ao cabo. E nesse aspecto as mulheres muitas vezes são as responsáveis. E atenção mulheres, porque estão a cavar a sua própria sepultura. Pois é. Porque de facto, como diziam, as mulheres trabalham muito mais que os homens, trabalham em casa, continuam a trabalhar em casa, fora de casa, e muito mais horas do que qualquer homem ia receber mal, e com a sua maternidade altamente penalizada, e portanto não sejam elas próprias os seus carrascos em situações em que naturalmente os seus companheiros já estão disponíveis e naturalmente, agradavelmente virados para desempenhar, partilhar tarefas e partilhar momentos e mais. No fundo, ajudar a construir indivíduos, neste caso os filhos deles, de uma forma muito mais saudável. Claro. Porque aquela criança vai acabar por poder conhecer uma diversidade de pessoas muito maior. Porque aquele pai, aquele ser, se esquecemos que é um homem ou que é uma mulher, mas aquele ser vai interagir com ela de uma maneira particular.
aquela mãe, portanto, aquele outro ser, vai interagir com ela Claro. de outra forma completamente diferente. E aquela personalidade que está ali a formar-se vai ser um resultado de todo este jogo, destas interações, que seguramente será muito mais rica do que se estiver constantemente a interação com A ou a interação com B. Portanto, isto é uma riqueza que não se deveria perder nunca. Claro. E quanto mais forem as tarefas em que isto puder acontecer, tanto melhor. Porque se nós estivermos sistematicamente só a jogar futebol ou a andar de bicicleta na rua com o pai e sistematicamente a fazer as tarefazinhas da cozinha, ou quer que seja, com a mãe, perdemos em riqueza, perdemos em possibilidades de... Estamos a limitar muitíssimo, ao fim e ao cabo, a interação que podemos ter também E a com possibilidade a de conhecermos facetas Claro, da claro. personalidade de um e dos outros elementos que estão à nossa volta e que neste caso são os nossos pais e que são tão importantes para a construção da nossa personalidade e daquilo que nós vamos ser como pessoas. E, no fundo, daquilo que nós vamos ser depois também como cidadãos. Claro, claro. Porque No é assim dia a que se mudam dia. as mentalidades, não é? É assim que se mudam as mentalidades, exatamente. Para depois não termos de nos queixar. Exatamente. Catarina, muito obrigada. Nada. Bom, já Umas sabe... boas entradas Ai, para é si e verdade, para todos estamos os nossos quase no fim de ano. telespectadores. Boas Eu já entradas. não vos vejo. Pois é, boas entradas, Boas então, entradas. Catarina.